Jogos bons e baratos é na G2A. Link na descrição. Boas pessoal, daqui é o Blue e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês puderam ver no título, nós hoje vamos falar aqui sobre a violência no futebol. Este vai ser mais um vídeo de opinião, é o segundo que eu faço aqui no canal e eu gosto muito de falar sobre temas e coisas do dia-a-dia. O Mundial está quase aí e quando nós pensamos no Mundial pensamos em quê? Em futebol. E quando pensamos em futebol pensamos em quê? Na violência do futebol. Infelizmente é verdade, pessoal. Mas eu não estou a falar do futebol de seleções, nós hoje vamos falar aqui do futebol de clubes mesmo, que eu acho que é onde acontece o maior número de ocorrências, tipo de agressões e insultos e cenas assim do género, estão a ver? Isso costuma acontecer mais nos jogos entre clubes e não entre seleções, se bem que eu acho que também acontece uma vez ou outra, mas não é tão recorrente, eu acho que acontece muito mais nos jogos entre clubes e, portanto, é isso. Hoje vamos falar aqui sobre futebol. Este vídeo pode parecer um bocado desorganizado, porque eu não escrevi nenhum guião ou algo assim do género, não escrevi nenhum roteiro antes de fazer este vídeo, então eu simplesmente vou dizer o que me passar na cabeça e mais nada, ok? E eu simplesmente depois vou editar o vídeo para ficar um pouco mais dinâmico e é isso, não vou fazer literalmente mais nada. Este tema tem sido recentemente muito falado porque tem havido bastantes ocorrências de violência no futebol. Eu sei que também acontece noutros desportos, mas principalmente no futebol, ok? Toda a gente sabe que isto costuma acontecer muito mais no futebol do que noutro tipo de desportos e recentemente os presidentes do Benfica e do Sporting, se não me engano, foram à Assembleia da República debater este tema e não sei o quê. Eu não estou muito a par dessas situações, mas eu vi nas notícias qualquer coisa assim. Porque sinceramente eu acho que é uma coisa que tem de ser mesmo debatida porque isto está-se a tornar cada vez mais grave. Aqui em Portugal, pelo menos, isto está cada vez mais grave. Eu não sei se noutros países também é assim, provavelmente também. Eu sei que há muita gente aqui que é do Brasil e de Angola. Não sei se tem alguém de Angola também, ou de Moçambique, ou de algum país de África. Talvez, não sei. Mas enfim, eu sei que em outros países isso também acontece. E o que acontece é o seguinte. Existem vários tipos de fãs de um clube de futebol. Existem aqueles fãs normais, tipo eu acho que sou assim, tipo, que gostam do clube, gostam bastante mesmo, mas não levam o clube como se fosse um deus, estão a entender? Não levam o seu clube acima de todos e não tentam afirmar que o seu clube é melhor do que todos os outros através da violência, através de insultos, através dessas coisas todas. Eu posso às vezes mandar aquela farpazita assim na brincadeira, estão a ver como é, tipo aquela coisa tipo, não sei o quê, perdeste, mas nunca é aquela coisa assim... Tipo violência mesmo, estão a ver? É só entre amigos e coisas assim, eu não considero isso violência. Mas existem aqueles casos de violência muito grave que provém do futebol, de jogos de futebol e do gosto excessivo em relação a determinados clubes de futebol. O meu clube de futebol é o Futebol Clube do Porto. É sério que és do Porto? Dislike. Mas eu não levo o meu clube como se fosse tipo... Ok, esta câmera está um bocado estranha, está meio possuída pelo demónio, olhem só o efeito que está a fazer. Eu não encaro o meu clube como se fosse um deus, estão a entender? Eu não sou daquelas pessoas que dá tudo por tudo pelo clube. Mas todos nós sabemos que há muita gente que é assim. E eu acho isso muito errado porque essas pessoas que apenas gostam de armar violência nos jogos de futebol e tudo mais, não deixam as pessoas que realmente querem ver jogos, que realmente gostam, não deixam que essas pessoas desfrutem dos jogos. Porque é impossível uma pessoa desfrutar de um jogo com... uma carrada de pessoas à volta a insultar e, se for preciso, outras coisas ainda piores. Eu acho sinceramente que as punições aplicadas às pessoas que praticam a violência no futebol devem ser muito maiores, porque eu estava aqui a ler uma notícia sobre um caso de um adepto que ele invadiu o campo e agrediu um jogador e tudo mais. Já não sei quando foi, já deve ter sido há algum tempo, mas tipo, foi-lhe aplicada uma punição. Ou seja, ia-lhe ser aplicada uma punição, ele foi chamado ao tribunal e ele simplesmente não foi ao tribunal. Tipo, ele simplesmente não foi, tipo, não vou ir pronto. Isso mostra a seriedade com que essas pessoas encaram esse tipo de crimes, estão a entender? Porque, por exemplo, há muitos adeptos que eles fazem o que fazem porque eles sabem que não vão ser punidos, ou se forem, é uma punição muito leve, estão a entender? Por exemplo... ou levam uma multa ou uma coisa assim do género, estão a ver? Às vezes nem levam nada. E então essas pessoas fazem isso porque não têm nada a perder, literalmente. E se tiverem é coisa muito pouca. E eu acho sinceramente que é por isso que a violência no futebol continua já há anos e anos e não vai terminar tão cedo se não forem tomadas medidas para isso. Como já disse, eu sou uma pessoa que gosta muito de futebol e de ver os jogos e assim, mas eu não costumo ver futebol no próprio estádio, estão a ver? Porque primeiro fica bastante longe, os estádios normalmente ficam muito longe e eu não tenho dinheiro para ir para lá. Segundo, eu não tenho dinheiro para os bilhetes. E terceiro, eu não tinha paciência para aturar
esse tipo de pessoas. E portanto, isso é uma coisa que é muito prejudicial mesmo para os clubes, porque, por exemplo, um clube que tenha muitos adeptos tóxicos, adeptos que apenas façam violência e cenas assim, que façam agressões, insultem e tudo mais, isso apenas está a causar prejuízo ao clube. E além de prejuízo, está a causar uma má imagem. Portanto, eu acho que os próprios clubes deviam tentar sensibilizar um pouco mais os seus adeptos para pararem com este tipo de coisas. E eu acho que a justiça portuguesa e dos outros países também, de todos os países em que isto acontece, deviam tomar mais medidas e aplicar penas muito maiores. Ou seja, em vez de pagarem somente multas, podiam, sei lá, ser presos a sério, tipo, e durante bastante tempo, porque eu acho que isso ia fazer com que muitas pessoas abrissem os olhos, estão a entender? E que parassem com esse tipo de coisas. Eu não faço ideia quanto tempo está este vídeo, pessoal, mas enfim, eu estou aqui somente a falar assim e eu não faço ideia com quanto tempo aqui isto vai estar depois da edição, provavelmente vai estar bastante curto. Mas, enfim, porque eu vou cortar muita coisa aqui no vídeo. E, portanto, isto não é uma coisa que tenha objetivamente a ver com os clubes apenas. Por exemplo, tu só dizes isso porque és do Porto, ou tu só dizes isso porque não sei o quê. Não, pessoal, tipo, isto é uma coisa que acontece em todos os clubes de futebol, literalmente todos, aqui em Portugal pelo menos. Quer seja no Porto, quer seja no Benfica, quer seja no Sporting, sei lá, Sporting de Braga, sei lá, Vitória de Guimarães, Boa Vista e etc, etc. São muitos clubes, pessoal. E eu acho que isso acontece em todos os clubes, mais nuns do que noutros, mas acontece em todos e é uma coisa que eu acho que tem de ser parada imediatamente. Eu acho que tem de começar a aplicar penas bem graves mesmo, para isto terminar de uma vez por todas. E é isso, eu acho que isso é o que verdadeiramente importa e eu acho que isso é que é o que é necessário fazer para que a violência no futebol e noutros desportos também, mas principalmente no futebol, que é o que é sempre mais falado, com que isto acabe de uma vez por todas. E portanto é isto, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu lembrei-me de fazer este vídeo por causa do Mundial também, porque eu pus-me a pensar o que é que eu posso fazer sobre este tema. E lembrei-me sobre a violência no desporto, que é uma coisa que acontece muitas vezes na televisão, na internet, na rádio, em todo lado passam a vida a falar sobre estas coisas e eu acho que é algo que tem de ser parado imediatamente e é uma coisa que também tem de ser falada, por isso é que eu decidi fazer este vídeo, porque é necessário sensibilizar as pessoas também, pessoal. Se tu praticas violência no desporto, para imediatamente, mano, isso é bué da mau, a sério, para. Se me quiserem ajudar e se quiserem ajudar, sei lá, o pessoal que sofre com esta coisa de violência no desporto, partilhem o vídeo, pessoal, nem que seja só com uma pessoa, porque isso ajuda imenso, a sério, pessoal. Imaginem, se vocês partilharem o vídeo com um amigo vosso e esse outro amigo partilhar com outro e por aí fora, vai criar uma reação em cadeia e eu vou ser o youtuber mais rico de sempre. E portanto é isto, pessoal. Deixem like no vídeo se gostaram, inscrevam-se no canal ativando as notificações e essas coisas todas. Eu sou o Blue e até ao próximo vídeo.